Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Estão vivos ainda? Ninguém foi arrebatado? Amém, glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz em estar com vocês essa noite. A gente vai estar junto hoje e amanhã, se Deus permitir. E para quem não me conhece, eu sou muito intenso, irmãos. Seja na adoração, seja nas conversas que eu tenho oportunidade de falar a respeito de Jesus. E essa intensidade, eu quero te encorajar nessa noite a você ser intenso por Jesus também. A você queimar por Jesus de uma maneira na qual você nem compreenda. Simplesmente acontece. Acontece de um lugar de fome e sede pela palavra dele. Amém? Você tem fome e sede? Eu creio, irmãos, que o Senhor, Ele está rondando as igrejas, a sua terra, buscando corações fiéis, mas também igrejas que tenham fome e sede. Não adianta nada nós tivermos aqui um bom louvor, uma boa palavra, mas se nós não tivermos fome e sede, de nada vale. Ele vai seguir o rumo e a gente vai continuar a nossa rotina diária sem mudar nada no nosso interior. Você crê nisso? Poucos creem nisso, hein? Amém, igreja? Então, antes de entrarmos na palavra, quero te convidar mais uma vez a fechar teus olhos. Jesus, eu te amo, Pai. Eu te amo, sou grato pelo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha família, da minha esposa. E sou grato pelo que o Senhor tem feito nessa igreja, nessa comunidade local. Porque nós estamos aqui reunidos, Pai, em Teu nome. Não em nome de qualquer outra pessoa, de outra personalidade, mas o único Senhor é Tu, Jesus. O Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou e que nós cantamos Maranata, a hora vem, esperando a Sua vinda gloriosa, Jesus. Pai, que a partir do momento que eu começar a compartilhar dessa porção da palavra, meus irmãos possam sentir como no caminho de Emaús, que o Senhor caminhava com os irmãos e eles diziam, ardia o nosso coração enquanto eles expunham as Escrituras. Que nosso coração nessa noite possa arder, Pai. Possa arder e queimar por Tua palavra, por aquilo que o Senhor tem dos céus para nós essa noite. Nós não aceitamos sair daqui do mesmo jeito que entramos, Jesus. Nós damos liberdade para que o Senhor entre no nosso coração, mude as coisas de lugar, tira aquilo que não é do Seu agrado. Nós permitimos isso nessa noite, Jesus. Pai, os vícios, aquilo que impede de ter um relacionamento contigo integral, eu peço nessa noite, vá, venha e faça a transformação, seja no meu irmão, seja em mim mesmo. Pai, sou vulnerável em dizer que estou aqui declarando a Tua palavra, mas também quero ser transformado nessa noite. Em nome de Jesus, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, de geração em geração, até que o Senhor venha. Amém. Irmãos, quando eu recebi o convite de estar no Power Fest, eu fiquei muito feliz. Eu amo essa igreja, eu amo essa comunidade. Não sei se tem muitas pessoas que me conhecem aqui. Quem me conhece, levanta a mão, por favor. Pouquíssimas pessoas me conhecem. Então, antes de entrar na palavra, eu queria que vocês conhecessem um pouco mais o Alê. Eu amo a vida do pastor Ciel e da Marcela, são pastores que eu tenho como referência, homens e mulheres de Deus, caminham com eles aqui na igreja. E eu tenho uma experiência com Deus no retiro da Young House. Eu sou péssimo em data, mas foi no retiro do apenas 2, era o tema, onde eu fui visitado por Cristo, e daquele momento eu senti minha vida transformada por Jesus. Eu moro em Florianópolis, e a Dega, a Amada, né, vocês conhecem por vários nomes, para mim ela é Amada, muita gente conhece por Dega, ela nos fez o convite para irmos ao retiro, e lá o Senhor nos visitou. Eu já era convertido, mas foi ali que a chave virou, e que eu percebi o tamanho do Deus que eu servia. Amém? Então eu sinto um amor e um carinho especial por vocês, comunidade da Igreja Batista, e os jovens também dessa igreja. Amém? E a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, ela está no livro de Daniel. Se você trouxe a Bíblia, convido a abrir em Daniel capítulo 3, o versículo
28. Diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eu escolhi essa porção como num filme. Eu gosto muito de ver filme, que a gente vai assistir um filme e ele começa do final. Ou começa de uma parte que você nem entende, mas ele já dá um enredo para te prender naquele filme. E essa história de Sadraque, Mesaque e Abidnego é muito interessante. Então, o livro de Daniel é uma narrativa que ocorre durante o período babilônico, que começou ali por volta de 605 a.C., e o povo de Israel foi levado cativo pelos babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, após a conquista de Jerusalém. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram escolhidos entre os jovens cativos para receberem educação e treinamento na corte do rei. Eles foram submetidos a um processo de assimilação cultural e religiosa, mas se mantiveram fiéis às suas crenças e leis judaicas. Olha que interessante. Na palavra, ali no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 28, fala que Nabucodonosor disse que louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas Daniel, lá no início, eles foram chamados foram cativos, foram apreendidos por esse governo, e lá eles mudavam os nomes dos hebreus para não ter característica do povo de Israel. Era característica agora do povo que tinha conquistado Jerusalém. Amém? E com isso eles mudavam os nomes para descaracterizar completamente a descendência daquele povo. Então, Ananias se chamou Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel interpretou sonhos e visões do rei, revelando eventos futuros e demonstrando supremacia de Deus. Durante o reinado de Nabucodonosor, Daniel interpretou sonhos e visões do rei, revelando eventos futuros demonstrando supremacia de Deus de Israel sobre os deuses da Babilônia. Daniel também enfrentou desafios como ordem do rei para adorar uma estátua de ouro, a qual ele se recusou, sendo lançado à cova dos leões, mas protegidos por Deus. Então, o que acontece nesse início de livro do Daniel é uma narrativa que ele começa a trazer ali o contexto desses 4 jovens, né? Eles trabalham de forma que eles eram treinados, como diz a palavra, por volta de 3 anos, era um treinamento constante para ensino e característica religiosa daquele povo. E Daniel, muito sábio, já desde o início do livro conta ali que Daniel foi encorajado por Deus a não aceitar o alimento que era consagrado a outros deuses do reinado de Nabucodonosor. Ele negou esse alimento e fez um acordo com as penas, que era o chefe dos oficiais, para que eles fizessem um teste com eles. Muita gente já conhece hoje que é o jejum de Daniel, que ele comesse ali os alimentos que viessem da terra. E o chefe dos soldados pudesse fazer ali uma avaliação. Se eles ficassem com a saúde debilitada, ele iria comer a comida do rei. Caso contrário, ele manteria esse posicionamento. Após a queda do reino babilônico, o livro de Daniel continua a registrar eventos durante o domínio do império, como o rei Dário e o episódio da Cova dos Leões. O livro de Daniel é uma fonte de inspiração e ensinamentos sobre fé, fidelidade a Deus e o poder do seu reino.
mesmo em meio a circunstâncias adversas, suas histórias e visões proféticas têm sido um exemplo para nós ao longo dos séculos, encorajando-nos e permanecendo fiéis e confiantes em Deus, independente das dificuldades que possamos enfrentar. Daniel foi um homem temente a Deus que viveu em uma época de grandes mudanças e perseguições. Ele foi levado cativo pela Babilônia e enfrentou inúmeras provações ao longo da sua vida. No entanto, ele permaneceu fiel ao Senhor e se destacou como um exemplo de integridade e confiança a Deus. Uma das principais lições que podemos aprender com o livro de Daniel é a importância de manter a nossa identidade de Cristo. Imagine, irmãos, que aqui Daniel estava sendo confrontado por uma realidade na qual ele saberia que ele precisava se posicionar diante desse único Deus que ele servia. Aquele povo era comum adorar a vários outros deuses. Para cada tipo de manifestação tinha um Deus. E Daniel, quando revelou o sonho a Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou por alguns dias. Ele chamou ali os magos, os mestres da lei, todos os sábios da província, para que eles revelassem o sonho que ele teve perturbador. Porém, olha só que interessante, ele não queria falar do sonho para essas pessoas, ele queria que eles descobrissem o que ele havia sonhado. E com isso, o soldado chegou até Daniel e falou: Daniel, houve um decreto do rei que ele pediu para que todo aquele mago sábio, e infelizmente não descobriu o que o Senhor tinha sonhado, condenado à morte. Eles iam matar essas pessoas inteligentes, os magos, os astrólogos, enfim. E Daniel, muito sábio, ele comunicou ao soldado: espera que eu tenha a resposta para isso. Basicamente foi isso. Ele foi ali com a espada no pescoço e falou: ei, eu tenho uma resposta para isso. Eu preciso ir para casa, falar com meu Deus, meu Senhor. Ele vai revelar o que Nabucodonosor sonhou. E foi de fato isso que aconteceu. Daniel, então, foi até Nabucodonosor e trouxe ali, irmãos, uma figura escatológica agora. O livro de Daniel, ele é um contexto onde ele começa falando dos 4 jovens e termina anunciando a volta de Jesus. É um livro onde ele traz ensinamentos para a gente começar a entender o que está vindo, a esperança da glória. O Antigo Testamento, ele anuncia o tempo inteiro Jesus Cristo. É muito comum nós pegarmos a Bíblia e trazermos para nós algo que faz sentido ao nosso coração, e está tudo bem, isso é permitido. Porém, a Bíblia, seja o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem apenas uma única direção: Cristo, Jesus, o Cristo. E nada além disso, apenas Cristo. Então, Daniel chegou até o rei. Eu imagino a cena que ele falou assim: rei, você sonhou com uma estátua de ouro. Essa estátua era desse jeito. E o rei foi confirmando, realmente foi isso que aconteceu. E ali ele quis valorizar Daniel por aquilo que ele havia feito. E passado o tempo, Nabucodonosor teve uma excelente ideia de fazer uma estátua praticamente igual àquela que ele sonhou. Ele fez aquela estátua um deus agora. E falava que a partir do som de uma trombeta, todos teriam que se prostrar à estátua. Imagina nós aqui como igreja. Eu falo para vocês que esse copo ele mata a sede, essa água ela mata a sede. E aí você fala: glória a Deus por isso, é apenas isso que mata a sede, nenhuma outra coisa. E agora a gente vai adorar esse copo com água. Basicamente era isso que acontecia naquele tempo. E todo mundo prestava adoração a esse copo d'água como um Deus. Mas Daniel, consciente de quem era o seu Deus, ele simplesmente ficou em pé enquanto o povo se prostrava diante daquilo. E nós somos convidados diariamente a ficarmos em pé sobre aquilo que o mundo nos coloca como outros deuses. Faz sentido? Nós somos agora, nossa geração, empurrados constantemente sobre situações, novidades, que fazem com que nós simplesmente aceitamos. Vocês precisam aceitar isso, porque isso faz parte da nova geração, isso faz parte desse mundo. Mas naquele momento Daniel se opôs a isso. Ele ficou em pé, mesmo sendo amigo do rei, o carinho que o rei tinha por ele ter revelado aquele sonho. E muitas vezes, queridos, eu não sei você, mas acontece de nós buscarmos elementos ou coisas que nos fazem ser próximos de alguém. Sempre com um jeitinho. Você quer chegar a ficar perto de alguém, você quer saber um pouco mais daquela pessoa, você quer saber um pouco dos gostos daquela pessoa, e você acaba aceitando
a forma que aquela pessoa vive, mesmo sendo diferente do que Jesus quer que nós vivamos. E aqui Daniel está fazendo isso, ele está se opondo ao rei. Então Daniel, ele quer nos ensinar, nos chamar a atenção para isso. Para que no nosso mundo, na nossa realidade, imagina que naquela época, ele se opôs a isso e ele foi condenado à morte. Ele foi jogado com os leões. Hoje, você não é condenado à morte, mas a sua família é condenada à morte. Porque a nossa família, irmãos, é a base do que Deus quer fazer em nossa geração. As nossas casas são casas onde a gente pode nos reunir como família para adorar a Cristo. E quando a gente aceita de forma que é imposto, seja na mídia, seja na nossa sociedade, nós estamos dizendo sim a essa morte, que ela acontece aos poucos. Ela vem muito sutil. Quanto você menos espera, seu filho não está mais com Jesus, seu marido não está mais com Jesus, você já não está mais tão firme em Jesus, e você foi simplesmente aceitando isso. Então hoje, irmãos, eu quero convidar você a ser intenso, a amar Jesus ao ponto de falar, não, eu não preciso me prostrar diante desse Deus. Eu não preciso aceitar viver nesse cenário. Amém? Vocês estão comigo? Então, Daniel nos traz uma maturidade sobre quem era o Deus dele, a ponto de ele ser posto na cova dos leões ali. Imagina que ele cria do que o Senhor poderia fazer, mas ele não tinha certeza que o Senhor faria. E muitas vezes nós queremos que o Senhor faça algo, mas a gente não está contando com que Ele não possa fazer também. Quando nós falamos que a vontade de Jesus seja feita em nossa vida, nem sempre é da forma que você quer. Às vezes a vontade dEle é que, infelizmente, você passe por esse problema, você passe por esse desafio. A nossa vida é cheia de desafio. E Daniel, com a sua maturidade, nos traz isso para a nossa realidade agora como igreja. Eu tenho vivido dias na minha comunidade local em Florianópolis, onde nós estamos aprendendo a ser igreja nas casas. E passou vários anos, já tivemos vários formatos no Brasil, células, pequenos grupos, várias nomenclaturas. Passou por isso. Mas, irmãos, entenda, no Brasil hoje é permitido e é tranquilo, nós nos reunimos em casa para falar de Jesus. Amém? Em outros países, não tão distantes de nós aqui, isso não pode acontecer. É o único meio de falar de Jesus ou tu rasga uma folha da Bíblia, coloca no seu bolso, coloca onde você não vai permitir que alguém encontre, e você comunica em cavernas ou em lugares totalmente discretos. Infelizmente é assim hoje, em 2024. Essa maturidade de Daniel trazendo para a nossa igreja, onde Nabucodonosor disse, quando a gente leu no início, que louvado seja o Deus desses jovens. Basicamente é isso, irmãos. Nós somos convidados a confrontar a realidade de outros povos que estão à nossa volta. Eu não sei vocês, mas nem é um ponto que eu queria falar sobre isso nessa noite, mas a própria moda está trazendo para nossas casas coisas que você nem percebe. Eu costumo ver meninas vestindo roupas de menino. Camisas largas, calças largas. Porque uma roupa serve no outro sexo também. E a moda está fazendo isso. Algumas grandes marcas do mercado fazem lá uma blusa que tanto o menino quanto a menina podem comprar e usar. Irmãos, isso é sutil. É algo muito pequeno, você não consegue perceber, mas ali está sendo levantada uma geração onde tanto faz. É normal, é comum uma menina se vestir de menino, menino ter trejeitos de menina. Você entende isso? E quando nós temos a oportunidade de se opor a esse, que eu vou dar o nome de um Deus com D pequeno agora, você precisa fazer isso. Porque Daniel fez isso diante da cova dos leões, como eu falei, mesmo sem saber do resultado que traria. Ele poderia sim ter sido devorado pelos leões.
Em nenhum momento Deus fala para ele, Daniel, você vai lá, vai falar para Nabucodonosor e você vai para a cova dos leões, mas está tudo bem, estarei contigo lá, você não vai acontecer nada contigo. Os leões vão estar ali, vão ficar em paz, nem querem comer você, vai estar tudo certo. Deus não fez isso com ele. Mas, na nossa geração, nós temos medo de frustrar outras pessoas. Mas, nós não temos medo de frustrar o nosso Deus. Então, irmãos, nós estamos em família aqui nessa noite. Tem gente nos assistindo também em suas casas. Eu quero encorajar vocês aqui nessa noite, as pessoas que estão assistindo em casa, a viver Jesus nos lares, a se posicionar com Cristo. Falar, ei, não, esse Deus eu não preciso me dobrar. Independente do que aconteça, nós estamos sendo convidados a viver isso. É muito gostoso vir nos cultos de domingo, ouvir uma palavra que o pastor Ciel traz aqui. Isso nos traz ânimo, traz vida, a semana continua, mas dia após dia você está sendo sutilmente levado a achar que está tudo bem com as outras demandas da vida, na vida ordinária. Então, ao confiar em Deus, somos capazes de encontrar paz e segurança, independente das circunstâncias que enfrentamos. Sabemos que Ele é fiel e que nunca nos abandonará. Ele prometeu estar conosco em todos os momentos e nos fortalecer em nossas fraquezas. Além disso, a confiança em Deus nos libera do fardo de tentar controlar tudo em nossas vidas. Reconhecemos que não temos poder de resolver todos os problemas ou de prever o futuro, mas podemos confiar em Deus que Ele está trabalhando em nosso favor. Isso nos permite descansar em sua provisão e nos capacita a viver com esperança, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são difíceis. A confiança em Deus também nos capacita a buscar sua sabedoria e orientação em todas as decisões que tomamos. Quando confiamos em Deus, estamos abertos a seguir seus caminhos e obedecer a sua vontade, mesmo que isso signifique ir contra a corrente do mundo. Essa confiança nos leva a tomar decisões baseadas na fé, em vez de nos deixarmos levar pelo medo e pela pressão externa. Olha que interessante. Quando nós somos levados a confiar em Deus, a gerar essa fé em Cristo, nós paramos agora de buscar resposta em nossas lideranças. Veja bem, é muito comum, tá? Não sei quem Sombrio, mas é comum marcar reuniões, gabinetes pastorais, para tomar certas decisões em sua vida. Você quer ouvir de uma pessoa mais sábia o que você precisa fazer para agradar ao Senhor, assim eu creio. E você espera, gera uma expectativa no seu coração, que ali o pastor ou o seu líder, ele vai te falar, Ale, tome essa atitude que vai resolver sua vida. Siga esse caminho que você vai estar bem, você vai estar seguro. Mas irmãos, aqui Daniel está te convidando a confiar em Deus, gerar habilidade, sabedoria, no sentido de você crer em Jesus como seu único amigo. E aquele gabinete pastoral que você pediria a direção do seu líder ou do seu pastor, agora você vai falar, pastor, eu quero que você olhe com outra perspectiva dessa situação. Deus vai me dar a resposta, mas me ajude a olhar por outro ângulo. Algumas semanas atrás, eu estava e ainda estou passando por um momento de transição na minha vida pessoal e profissional, e nós fizemos um jejum, minha esposa e eu, para que o Senhor falasse ao nosso coração o que nós deveríamos fazer. E aí a gente conversando em casa, assim, amor, eu acho que eu vou marcar um café com o meu pastor. E eu tenho consciência, irmãos, que quando a gente chama o pastor para tomar um café, ele já espera o pior. Ele já espera assim, cara, vai vir problema aí pela frente. É algo que eu vou ter que gastar tempo com esse irmão. Eu creio nisso. Não sei se essa é a realidade, pastor. Mas eu mandei a mensagem para o meu pastor 13h, ele já me respondeu, Ale, eu posso às 3h. Falei para minha esposa, amor, eu vou encontrar com o pastor, eu preciso ter uma direção de um ângulo diferente do que eu estava enxergando. Amém? Quando eu cheguei ao encontro dele, já via no rosto dele uma certa angústia de saber do que se tratava.
Lá na igreja eu lidero o louvor, nós estamos também na equipe de usher, então assim, a gente está muito envolvido com a liderança. Então creio eu que ele já imaginava, cara, deve vir algo aí, né, meio complicado relacionado à igreja. E quando eu sentei com ele no café, eu falei assim, pastor, preciso tomar algumas decisões. Estou jejuando, eu creio que o Senhor vai dar a resposta, mas eu preciso que meu coração ansioso ele se acalme. E aqui, pastor, eu não quero que você diga o que eu preciso fazer. Não quero. Porque eu entendo, irmãos, isso foi ele que me ensinou até, que quando o homem fala para você o que você deve fazer, se você se frustrar, você vai descontar no homem. Mas quando Deus fala para você, e porventura você pode se frustrar, porque quando a vontade de Deus ela é soberana e plena, nem sempre você vai sair feliz durante a jornada. O final é feliz, mas o caminho talvez nem tanto. E aí eu disse a ele que eu precisava ali de uma perspectiva diferente, que ele olhasse de outro ângulo aquela situação, para que aqueles dias fossem mais leves. E assim foi, irmãos. A conversa foi leve, foi fluida, e saí dali falando para minha esposa, amor, agora estou mais em paz, eu sei que o Senhor vai fazer, vamos esperar. E o Senhor fez, queridos, o Senhor fez. Foi fácil, não foi fácil, a gente ainda está digerindo tudo isso que está acontecendo, mas o Senhor fez. Eu quero te convidar a confiar ao Senhor. Acalme o seu coração. Guarde suas angústias, sua ansiedade. Os dias não são fáceis, mas o Senhor está convidando a igreja a confiar no processo. Amém? Então, queria compartilhar com vocês alguns pontos sobre esse texto de Daniel. O primeiro ponto é o testemunho e influência. Ao se posicionar firmemente em sua fé, nós temos a oportunidade de sermos testemunhos vivos do amor de Deus e da sua transformação que Ele opera em nossas vidas. Isso nos inspira a influenciar outras pessoas também a buscarem um relacionamento com Deus. Olha que interessante. Hoje nós somos invadidos, encharcados pela internet e seus influenciadores. É assim ou não é? Eu encorajo a minha esposa a fazer os conteúdos que ela ama fazer, porque eu sei, queridos, que existe uma turma na internet, um povo sedento pela palavra de Deus. Tem uma galera na internet que procura por influenciadores que propagam a mensagem de Jesus. E eu acho que se eu pedir para levantar a mão, nem precisa, de quantas pessoas aqui tem um Instagram? Praticamente todos devem ter Instagram. E quanto você usou para falar de Jesus nele? Seja para postar um versículo, qualquer coisa. Mas a gente se acaba, não, isso não é para mim, isso é para o jovem, isso é para quem gosta de aparecer na internet. Não, irmãos, eu te convido a ser intencional nisso. Propague a mensagem, seja no WhatsApp, nos stories do WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook. Faça isso sem medo. Existe uma fome e sede na terra por Jesus. E você pode ser aquele que vai levar o alimento. Amém? O segundo ponto, a gente está chegando para o final, tá? Fica em paz. O segundo ponto é a resistência às pressões e influências negativas. Vivemos em um mundo cada vez mais secular e com valores contrários ao nosso. E ao se posicionar firmemente em sua fé, os cristãos, nós conseguimos resistir a essas pressões e influências negativas, mantendo-nos firmes nos valores e ensinos bíblicos. E aqui eu queria partir para um lugar de uma área que eu amo muito, que é a música. Eu amo louvor e adoração, amo entregar ao Senhor o meu coração, seja aqui na igreja com vocês, seja em casa, no meu quarto, na sala com o meu cachorro lá. Eu faço uma entrega intensa porque eu sou intenso com Jesus. E essa resistência a influências negativas parte dessa intensidade que você tem com Jesus. Você sendo intenso em amor a Cristo faz com que aquilo que vem de fora não invada o seu coração. Mas, quando você não tem intensidade com Cristo, isso invade o seu coração.
quando você menos percebe. Nem quero falar sobre música secular. Existem músicas, irmãos, que a gente fala que é do mundo, mas ela faz mais bem para a sua vida do que uma música que é tocada muitas vezes na igreja, que nem de Bíblia fala. É simplesmente para falar com o seu coração, seu sentimento. Então aqui eu quero colocar um paralelo, uma linha muito fina, para que você comece agora a ser seletivo no que você escuta, a ser seletivo no que você assiste, a ser seletivo, seja no Netflix da vida. Existem muitos conteúdos bons para sua família, mas existem muitos conteúdos que eles vêm como uma forma sorrateira de entrar na sua casa. Daqui a pouco você está comunicando com outro irmão da igreja, falando, cara, você viu aquela série que fala sobre isso, sobre isso, sobre isso? Cara, muitas vezes é chocante. Existem conversas que eu e minha esposa temos com alguns grupos de pessoas que nem são cristãos, que eles nos falam, a gente vê uma série, mas vocês são da igreja, vocês nem vão gostar. Eu dou glória a Deus por isso. Eu quero te encorajar a você viver isso. Cara, não é feio ser careta em Jesus, não. Não é feio. Feio a gente morrer e ir lá para o inferno. Isso é feio. Você levar sua família para um lugar onde não tem paz, onde a dor existe, onde a angústia é real. Há poucas semanas eu perdi meu pai. Eu nem ia falar sobre isso hoje. E eu amo a palavra, eu amo escatologia, eu creio sobre na glória vindoura, eu creio sobre as pessoas que são entregues a Jesus, que são batizadas em Jesus, elas quando morrem conhecem a Jesus de fato. Eu creio nisso. Isso teórico é lindo, irmãos. Mas eu tive uma experiência na qual o teórico e o prático não foi tão legal. Eu perdi meu pai de uma forma um pouco rápida, inesperada. De repente, numa manhã, recebi uma chamada no telefone, minha mãe falando o que havia acontecido. Tive que digerir aquilo. No mesmo dia, eu estava com a minha família, velando meu pai. Minha mãe fala assim para mim, filho, faz um culto antes de encerrar essa noite. E o Senhor, irmãos, o Senhor me visitou naquele momento. Falou, agora é a hora de se posicionar, de resistir o que o mundo quer. O mundo em meio à morte quer que você se prostre em tristeza. Isso é lícito, você estar triste por uma perda, está tudo bem. Mas Ele quer que você esqueça da esperança que há em Cristo. E aquele momento nos traz paz com Deus. E assim eu fiz o culto fúnebre para o meu pai. E Deus nos visitou naquele momento. A família estava reunida, muitos nem eram cristãos, nem conheciam Jesus. Mas ali eu creio que o Senhor colocou uma semente em cada coração, por um posicionamento. Eu quero que você seja intencional nesse posicionamento. Quando você ir aqui da igreja, na sua casa, no lanche que você for fazer, na reunião que você vai estar. Seja intencional em apresentar Jesus a todo instante. Terceiro ponto é a obediência a Deus. A Bíblia é clara ao nos ensinar que devemos obedecer a Deus e viver de acordo com os seus mandamentos. Ao se posicionar firmemente em sua fé, nós devemos mostrar sua obediência e honrá-los a Deus em todas as áreas de nossa vida. Discernimento espiritual, também ao se manterem firmes em sua fé, nos desenvolvemos um discernimento espiritual sendo capaz de distinguir o certo do errado, o verdadeiro do falso. Isso ajuda a tomar decisões sábias e evitar cair em armadilhas e engano. E por último, irmãos, quero te convidar a ficar de pé. O impacto à sociedade. Quando nós nos posicionamos, isso impacta diretamente na sociedade. Em que está ao nosso redor é afetado através de ações de amor, justiça, compaixão e serviço ao próximo, refletindo os valores do reino de Deus. Quando nós nos posicionamos, nós somos cartas vivas, e somente Ele é digno de exaltação. Daniel nos ensina a confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele nunca nos decepcionará. Ontem eu estava vendo
as Olimpíadas lá, a abertura das Olimpíadas. Eu amo esporte, amo futebol, curto demais isso. E nem vi o final, que gerou maior polêmica dentro da igreja. Não sei se você viu, mas foi feito nas Olimpíadas uma mesa, como o da ceia, onde ali era posto transexuais, todo tipo de forma que escandaliza Jesus. Eu nem quero entrar nesse contexto agora, mas olha só que interessante. A todo momento, aqueles que se opõem a Jesus, ao mesmo tempo quando fazem isso, eles não querem afetar você, não querem me afetar pela minha fé. Eles estão buscando agora, entenda, a aprovação do Pai. Eles querem a todo custo que Deus os aprove. E o Senhor, Ele é digno, Ele é santo e Ele é justo. E diante desse cenário, irmãos, a justiça não vai vir por mãos humanas, mas sim dele, que é justo e fiel em todo momento. E hoje, eu estava olhando a internet e eu vi uma notícia que eu falei, cara, o povo precisa de Deus e os que estão contra a igreja querem a aprovação de Deus. Um surfista brasileiro colocou numa prancha Cristo. Ele foi proibido de surfar com a prancha. Você entende isso? No dia anterior, estava lá causando com os cristãos. Numa ceia, cheia de pessoas na qual eu creio que Jesus amaria, eu creio que Jesus ama essas pessoas. Ele vai visitar essas pessoas. E no dia seguinte, um surfista com a prancha com a imagem de Cristo é proibido de entrar no mar. Você entende o que a gente está vivendo? Você entende a seriedade que é o Evangelho de Jesus? Você entende quando nós somos convidados a estarmos reunidos como igreja, a importância de nós vivermos igreja? Alguns meses atrás eu estava conversando com o pastor Ciel pelo celular, estava em uma viagem, e eu falei assim, pastor, está acontecendo um mover no Brasil, eu estou sentindo isso, de nós começarmos a viver igreja nas casas. E a gente está fazendo isso em Floripa, está acontecendo, irmãos, e não é como célula, não é como nós estamos acostumados, mas viver igreja nas casas onde o irmão fala na minha vida e eu falo na vida do meu irmão, tirando aquela capa do evangélico, tirando aquela capa do eu sou cristão. Irmãos, chegou a hora da igreja tirar a máscara. Chegou a hora da igreja ser convidada a ser a noiva que espera o noivo, limpa, sem manchas. Está chegando a hora, irmãos. É chegada a hora de nós levarmos isso aqui a sério, na realidade que é dos céus. Amém? Então, irmãos, hoje é o segundo dia, amanhã vou estar com vocês ainda. E Deus tem mais para nós esses dias. Deus tem muito mais. Eu quero te convidar a deixar o coração aberto para que hoje Ele intrigue você. Que você sinta uma angústia. Que você sinta a dor daquele que é perseguido. Eu quero que você seja incomodado. Saia da sua zona de conforto. Eu quero que você possa, nessa noite, ao deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você ter sonhos e visões do que Cristo espera de você. O maior propósito de Jesus, a sua igreja, o que Ele espera de nós como igreja é amar a Ele de todo o nosso coração. Então é chegada a hora, irmãos, de nós nos entregarmos a Ele o nosso todo. Amém? Glória a Deus. Obrigado mais uma vez, pastor.